Boa noite, minhas queridas e meus queridos. É um prazer estar aqui de novo com esse grupo e a finalidade é estudarmos juntos, né? Porque, para mim, é, um, é uma programação inusitada abordar como estudo o Livro dos Espíritos e essas perguntas tão eloquentes que estão nos acordando para a realidade. As nossas reflexões hoje, digo nossas, porque nós vamos interagir, está contida nas perguntas 4, 5, 6, 7, 8 e 9, intitulada Provas da Existência de Deus. Conforme combinamos, a Jacira me intuiu que nós fizéssemos as perguntas e respondêssemos de uma vez só. Se der tempo, nós vamos esmiuçá-lo, né? Se não houver tempo, nós poderemos dar continuidade na próxima semana. Combinado? Então, vamos à leitura. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo, por uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Considerações muito claras de Kardec. E a quinta, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta dos espíritos é de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Ou seja, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Responderam os espíritos. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E Kardec faz o seu comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão os que houvessem podido receber esses ensinos conforme se dá com as noções científicas. A questão número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Responderam. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E Kardec contribui com o seu comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também, elas, um efeito que há de ter uma causa. A número 8. Que se deve pensar, na opinião, dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Responderam. Que absurdo!
que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, que é um acaso? Nada. Kardec faz seu comentário. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. E a de número 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Diz um provérbio que diz, responder os amigos espirituais, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele domina a si mesmo, denomina a si mesmo de espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode bater. Pode ser que um sopro de Deus pode bater. E Kardec explica. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E, quanto maior for o que opere, tanto maior é de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe derem ou que lhe deem. Portanto, está bem explicado pela resposta dos espíritos e as conclusões de Kardec a respeito dessa questão que foi titulada As Provas da Existência de Deus. Mas é importante nós estamos sempre com essa questão na nossa memória. Deus existe? Precisamos estar sempre assim, porque a gente ainda tem dúvida, uma boa maioria das pessoas. Portanto, essa pergunta, meus irmãos, já foram feitas muitas vezes e continua sendo feita por aqueles que ainda não compreendem Deus. Por exemplo, os mais materialistas. A nós não. A nós que já temos um pouquinho de conhecimento, já botamos para escanteio essa pergunta. Não temos mais dúvida. Portanto, Kardec, ao abordar esse assunto, os espíritos advertiram a ele mesmo da limitação do pensamento humano, mas o Espiritismo se aproxima da visão cósmica de Deus ao dizer que ele é eterno, ao dizer que ele é infinito, ao dizer que ele é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Logicamente que a gente compreende que aí não é tudo, mas aproxima-se naturalmente pelo nosso raciocínio, pela nossa maneira de ver Deus. Que se Deus não tivesse essas qualidades, claro que se uma só lhe faltasse, óbvio que não existiria Deus. Né? Joana de Ângeles nos traz uma mensagem lá no livro Momentos de Meditação, que ela intitula Deus e o Homem.
nos fala Joana de Ângeles assim: só há um Deus, só há um Deus único e verdadeiro. Causa inalcançada do universo. Não tem explicação. Não conseguimos achar a explicação para a existência de Deus. Sustenta a vida e expressa-se em toda parte, não se humanizando jamais. Deus é acima de tudo. Não se trata de ser humano. Continua Joana de Ângeles dizendo que a condição de humanidade é via de acesso aos cismos gloriosos de que ele não necessita. Então, Deus é o único. Ele não precisou dessa trajetória que nós, almas individuais e almas imortais, estamos fazendo para chegar a uma felicidade relativa. Inacessível, continua Joana de Ângeles, dizendo que é inacessível ao entendimento da criatura por ser o todo que jamais se fragmenta. É o incomparável pensamento gerador de tudo. Onipresente e onipotente, encontra-se em toda parte, qual força aglutinadora de moléculas. E qualquer tentativa de compreendê-lo, como de defini-lo, representa uma forma de limitá-lo, tirando-lhe a grandeza inimaginável. Então, de qualquer forma, a gente querer compreender Deus, querer defini-lo, vai ser uma pobreza de linguagem, uma pobreza de pensamento nosso. Por isso, diz Joana de Ângeles, que o culto que lhe devemos há que ser em espírito e verdade, respeito e amor, não pronunciando seu nome vamente, mesmo a pretexto de fixar o pensamento na sua realidade. E termina Joana de Ângeles dizendo assim: ser grato a Deus por colocar-te próximo a esses espíritos missionários. Quer dizer, esses que vêm nos dizer a grandeza relativa de Deus. Né? Então, é muitas coisas para nós definirmos e entendermos a magnitude de Deus. Nós somos muito pequenininhos. Portanto, de todas essas explicações que nós encontramos, eu, particularmente, eu gosto das colocações de Miramês, suas interpretações a respeito de cada questão. Na questão número 4, que é o início dos nossos estudos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, o Miramês coloca o seguinte: não existe alguém na face da Terra que não crê em Deus. Ali já foi mais explícito. E realmente, não existe, eu creio, e todos nós cremos, que não existe na face da Terra um ser humano que não acredite em Deus. Por mais vã que ele seja, por mais incrédulo que ele seja, por mais monstro que ele seja, ele acredita que existe uma força superior acima das forças geral. Então, continua Miramês dizendo, existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade. Então, há uma boa quantidade de homens e mulheres não perceberam que Deus é o Pai eterno de todos nós. Por causa de quê? Nos explica Miramês que é por causa do nosso orgulho ou da nossa ignorância, de não querer conhecer. Ou então o orgulho de que sabemos tudo e que Deus é um ser qualquer. O que não deixa de ser a mesma coisa. Né? Diz Miramês que ele vive em tudo.
e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico. Quer dizer, o corpo ciclópico é aqueles monumentos gigantes que a gente tem, tem nos desenhos antigos, em Roma, no Egito, esses monumentos assim. E cada um, explica Miramês, em cada coisa existente, registra sua presença superável, de acordo com seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Então, cada um de nós, dentro dos nossos parcos conhecimento, não acreditando plenamente na existência de Deus, mas a gente visualiza ele numa flor, num vento, numa nuvem, qualquer coisa que aparece no canto do pássaro. Então, Miramês coloca essa pergunta: como não crer no Criador de todas as coisas? Aí, Miramês nos chama a atenção, nos adverte, dizendo assim: começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol, que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Então, essa observação de Miramês é esplêndida. Mesmo que não creiamos na existência de Deus, mas que pelo menos vamos vislumbrar o sol, que dá vida. E quem criou esse sol? Que dá vida, robustece tudo. Vem planificar tudo. Vem dar brilho e cores à natureza. Tem alguém por trás disso. Aí, Miramês coloca: repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurar a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então está lógico, está claro essa fala de Miramês, e que nós tenhamos inteligências para observar a diferença que há entre a obra inacabada do homem da obra inalterável de Deus. Né? E a pergunta número 5, que é: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Já lemos a resposta e a consideração de Kardec. Mas o Miramês nos traz uma outra visão, outro panorama adjacente. Ele fala assim: a telepatia entre os homens é um fato constatado. Então nós nos sintonizamos por telepatia. Né? Nós nos comunicamos por pensamento. O grupo agora está coeso nessa transmissão de pensamento. Estamos todos aqui reunidos e atentos para entendermos a existência de Deus. Então, continua Miramês, que constitui-se experiência de todos o reino do saber. Quer dizer, constitui para que nós possamos desenvolver na nossa inteligência o querer saber das coisas. Nós já conhecemos, diz Miramês, as causas e os efeitos com largos exemplos. Nós temos noções do que estamos passando e que é naturalmente lei de causa e efeito. Né? Nos 4 cantos do mundo. A gente vê essas dificuldades que se nos apresentam, principalmente esse momento cabuloso que nós estamos passando, e temos a certeza de que houve um porquê. Lei de ação e reação. Já se sabe, fala Miramês, que cada criatura pode transmitir as suas ideias aos seus semelhantes, por vezes sem estar consciente desse ato, comum a todos os seres.
muitos buscam a perfeição ou o melhoramento nas transmissões dos seus pensamentos, através de escolas ou exercícios específicos, no silêncio das coisas que se operam na vida. Então é básico. Cada um de nós procuramos, dentro dos nossos recursos, dilatar nossa consciência, nossos pensamentos, melhorar os nossos conhecimentos. É o que nós fazemos através dos estudos, das pesquisas, né? E é nessa verdade que encontramos outra mais sutil, nos esclarece meramente. Se os encarnados podem se comunicar entre si, pelos fios do pensamento, os desencarnados igualmente podem, e com mais propriedade, por se encontrarem livres das cadeias da carne. E se os homens trocam suas ideias na serenidade das vibrações, asseguradas por leis que sustentam a harmonia, e se esses mesmos homens desencarnados continuam esse processo de comunicação recíproca, só um minutinho, deixa eu levantar a asa aqui. Como não pensar nas possibilidades de os desencarnados transmitir seus pensamentos aos encarnados pelo mesmo mecanismo? Aí encerra o Miramês dizendo assim: eis aí a mediunidade, que se estende em todas as direções pelo caminho da sensibilidade, na regência da lei do amor, onde a fraternidade abriu caminhos por meio da caridade. Muito bem. Fizemos a pergunta 4, 5 e 6. Agora, a gente abre um espaço para algum de vocês expressarem, né, sobre o que foi feito até aqui. Tá bom? Fernando deixou aí uma bela reflexão, viu, gente? Estudar é pensar. Acho que é pensar em Kardec, pensar no que... E quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente imagina que Kardec, como mestre, pedagogo, foi bastante eficiente em formular perguntas inteligentes. Tanto eficiente também, que não deixou de tomar puxão de orelha dos espíritos, em alguns aspectos, em algumas das perguntas. E a gente falar de Deus como princípio inteligente confunde-nos, porque Deus, causa primária, inteligência suprema, a gente fica até acanhado, mesmo em grupo de estudo, onde todos nós ignoramos, né? Onde todos nós somos ignorantes ainda dessa doutrina, aí ficamos acanhados de expor a nossa participação a respeito de, porque a gente pode dizer, não, Deus está tudo explicado, Kardec fez um livro de 1019 perguntas, está tudo ali, e o que é que eu entendi? Aí vamos imaginar assim que eu estou chegando aqui agora. Eu não sei também nada, mas estou chegando hoje. Perguntaria assim, né? Como eu não conheço Fernando, eu diria assim: senhor Fernando, me esclareça uma coisa. Isso só dentro de uma visão, viu, Fernando? Como eu estou chegando de hipotético, uma forma hipotética, para que a gente entenda o que é um grupo de estudo. É assim que eu penso. A prova da existência de Deus tem correlação, eu não estou sabendo de nada, tem correlação com a escolha das provas dos espíritos. Qual é a diferenciação nessa palavra prova? Não é uma coisa interessante para ser pensado? Sim, obviamente, né? Não é? Que prova é essa da existência de Deus e que é que tem a ver com a escolha de provas que nós passamos? Sim. E o importante é perguntar o que são provas, né? E o que são provas? É isso que ia chegar lá. Então, quando a gente está no grupo de estudo, eu posso até saber, mas não tenho necessidade de expor.
Porque, como diz Raul Teixeira, no grupo de estudo, tem que acionar os nossos pensamentos e a nossa mente a respeito daquilo que nós estamos tratando. Então, falar de Deus é que nem uma criança sentar na praia, que alguém já falou isso, não me lembro quem, e fazer um buraco, ir lá com o seu baldinho buscar a água da praia, do mar, e colocar naquele buraco que ele achou que é imenso, e jogar água dali. Algum sábio passa e pergunta a ele: ô meu filho, o que é que você está fazendo? Eu estou trazendo o mar de lá para cá. Aí o sábio reflexiona: você está vendo que o mar é tão grande, mas esse buraquinho tão pequeno? É que nem a nossa cabeça de princípio inteligente é tão pequena para entender a supremacia e inteligência de Deus. Mas pelo menos essa prova da sua existência é justamente nesse axioma, como ele chama, de evidência, de análise que a gente faz na ciência. A ciência espírita partiu do fenômeno, para muitos curiosos, mas para outros é um raciocínio lógico. O que a gente precisa na ciência espírita é ter lógica. Não é o que foi que fulano falou, palestra excelente, mas o que foi que eu entendi da palestra que eu vi de Divaldo? O que foi que eu entendi da palestra que eu vi de fulano? O importante é o que eu entendi, o que é que eu absorvi. O que é que eu estou absorvendo nesse grupo de estudo? Qual é a minha participação diretamente? Então, a gente não precisa ficar acanhado de dar a nossa participação, porque ela é muito importante, é enriquecedora. Nós estamos no mesmo nível de entendimento a respeito dessa prova de existência de Deus. Então, além de tirar esse sentimento intuitivo, como na pergunta 5, que consequência eu vou tirar disso? De parar e refletir. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo da existência de Deus? É ser lógico e objetivo, os Espíritos aqui. Nós precisamos de apoiar em alguma coisa. E que essa alguma coisa é a causa. Porque a gente só observa efeito. Tudo que acontece até conosco, oh meu Deus, o que foi? Por que logo comigo? Eu estou doente, estou de Covid, eu vou encarnar, estou de câncer, estou disso, mas o que é que está atrás de todo esse efeito? É uma causa. Então, nós não vivemos num acaso, nós vivemos na casualidade. Tudo o que acontece tem a razão de ser. Então, é por isso que ele fez essa comparação com o sentimento do selvagem, que tem um respeito com a natureza, porque acima deles tem uma coisa superior, que ele não sabe quem é, e não é importante saber. Foi dado o nome de Deus. É uma força. É uma causa. É uma inteligência. Isso que é importante que a gente sabe. Então, eu convido a todos no grupo de estudo que a gente precisa analisar as perguntas muito bem feitas de Kardec. As respostas não temos nenhuma dúvida, mas qual é o nosso sentimento de entendimento a respeito de que nós estamos fazendo esse trabalho? O que é que a gente precisa aguçar a nossa inteligência? Somos espírito inteligente, então também, e temos essa força do universo, somos capazes de fazer tanto quanto Jesus fez, foi ele que afirmou. Então, se a gente não se movimentar, essa força que está dentro de cada um de nós, em ação, nós vamos ficar inanimados, nós vamos ficar parados, nós vamos ficar sem produzir do processo de provas ao qual nós somos submetidos, que é diferente. Essa prova da existência de Deus é muito diferente da escolha de provas que a gente quando tem condições de escolher. Não é uma coisa absoluta, é uma coisa relativa. Agora, quando temos capacidade de escolher as nossas provas, a gente tem que acionar e tem que fazer tão bem feita quanto Deus está fazendo na natureza e nos dando tudo de bom e de melhor. Então, convido a todos para que a gente possa
contribuir nessa capacidade de estudo do Livro dos Espíritos, que ele é muito enriquecedor. Agenor, eu concordo plenamente com você, viu? E a nossa dificuldade, às vezes, é porque Kardec, ele faz pergunta muito inteligente e de cunho científico, moral e filosófico. Então, a gente precisa ter um esforço um pouco intelectual até mesmo, para poder entender. E aqui mesmo você vê nessa pergunta aqui, ó, o que pensar, na pergunta 8, o que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? Isso aqui ele deve estar falando uma pergunta que já vai questionar aquelas filosofias materialistas, onde diz que o mundo surgiu por acaso. Aí os espíritos respondem de uma forma inteligente, ó. Outro absurdo, que o homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente, e depois, o que é o acaso? O nada. Aí é que entra a inteligência. Ora, o nada tem poder e capacidade de criar alguma coisa? Né? Aí é que vem a filosofia entrando para a gente questionar essa parte racional, onde a inteligência ela mexe muito com os porquês. Ora, o acaso é mais inteligente do que uma força maior e criadora? Ora, o que é o acaso? Nada. Quando ele diz aqui que a harmonia que regula a força do universo revela combinações e propósito determinado. Aí eu lhe digo assim a você, dando um exemplo da água. A água, pela força da atração, ela juntou o quê? O hidrogênio com o oxigênio. Então, com essa força de atração, que ele quer dizer isso, é uma harmonia. Então, nós não temos a água, um exemplo que eu estou dando, nós não temos uma água por um acaso. Nós temos uma água por uma combinação de duas substâncias que se atraíram e fizeram a terceira. Então, não é o acaso que criou a água. Ele não tem força, é isso que eu estou entendendo você. Ele não tem força, então é nada. Então eu estou dando esse exemplo, que essa harmonia é que regula as forças do universo. Então que harmonia é essa? A lei de atração. Uhum. A lei de atração fez duas substâncias. Aí a gente, quando não tem dificuldade de entender filosofia, sociologia, porque está tudo aqui, é uma síntese que é o Livro dos Espíritos a respeito de tudo. A gente precisa realmente estar atento para que a gente possa ir adiante no nosso propósito também de crescimento. Perfeito. E se me permitem falar uma coisa? Vontade. Antes que... Eu sei que a Nil, a Dirce, a Jacira e a Né têm muito para dizer. Mas eu gostaria de voltar ao assunto anterior, que o Agenor falou em provas da existência de Deus, e provas. Então, provas da existência de Deus, nós já sabemos que existem, né? Milhões de provas, né? Que não se questionam. E com relação às nossas provas, muito simples, é só irmos ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que lá a gente vai entender o que são as nossas provas. Né? Provas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, quais são as nossas provas aqui diante da eternidade e diante das nossas passagens através das reencarnações? Qual o verdadeiro silício? É nós não mais dilacerarmos os nossos corpos físicos, mas o verdadeiro silício está em trabalhar a nossa insensatez, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Essas são as nossas verdadeiras provas, o nosso verdadeiro silício. Ok?
Volta a palavra. Já que prova a questão, Fernando, quando eu suscitei, foi justamente para provocação para que a gente busque raciocinar, no sentido de que uma coisa a gente já sabe que é, e a outra coisa, essa escolha de prova, é justamente a gente escolhe esse gênero de prova. É como diz o livro dos Espíritos, nós vamos escolher o gênero, mas a gente não sabe se vamos avançar, se vamos deixar no meio do caminho, o que é que vai acontecer com a gente, né? Sim. Dentro dessa posição, a escolha, a gente sabe. Não, vamos supor, eu quero reencarnar no meio de pessoas de má vida, porque eu sou um delinquente, fui um criminoso, e a minha prova está nesse meio. Agora, se eu vou superar a tentação, aí já é outro problema. Sim. Mas a escolha foi necessária para o crescimento, para, como diz Kardec, para, como é que diz, desenvolver essa capacidade de tendência, né? Exatamente. Que está dentro de cada um de nós. Nós sabemos as provas, porque a gente tem as nossas inclinações. Não precisa nem procurar alguém para fazer uma regressão de memória, porque a gente sabe. Exatamente. E isso falando em provas, Emmanuel, no livro Recado do Além, ele intitula uma mensagem assim: Deus vigia. Nas grandes provações, nos diz Emmanuel, não te afastes da fé. Nos pequenos contratempos, cultiva a paciência. Agradece a divina bondade, a bênção de cada dia. Trabalhe sempre. Serve desinteressadamente aos outros, quando puderes. É. Importantíssimo. Serve desinteressadamente aos outros, quando puderes. Esquece injúrias e ofensas, não lastimes o passado, não censures a ninguém. Segue sempre. Para adiante não temas, porque Deus vigia. Verdade. Já está aberto aí os comentários que a gente gostaria de ouvir de vocês. Bom, eu vou falar assim, eu fico perdida, né? No meio de tantos senhores que já leram tanto, e eu estou engatilhando, né, no Espiritismo. Às vezes me pergunto por que eu vou para um grupo de estudo, né, que eu tenho um pensamento assim, mas nem sei como, mas eu sei porque estou aqui para aprender, e realmente estou aprendendo, né, com os senhores. Ainda bem, eu, às vezes penso um pouquinho diferente, né, às vezes não, mas estamos aqui, né, para aprender, para entender Deus, né, porque muitas vezes eu particularmente, eu não consigo nem escrever Deus com letra maiúscula, de tanto respeito que eu tenho, assim, não de conhecê-lo muito, viu, gente? Eu não vou falar, eu sou igual a alguns senhores aí, não sou, não. Eu estou conhecendo Deus, Ele está presente no meu dia a dia, né? Nas coisas que eu falo, as pessoas que eu conheço, sabe, no despertar da vida. Para mim é um despertar da vida, assim. Eu estou engatinhando no Espiritismo, sim, né? Estou, assim, o Espiritismo, para mim, ele tem lógica nas perguntas e nas respostas. Ele não é aquele vazio, né? Ele tem lógica. Então, eu estou aqui para aprender, sim, né? Muitas vezes me questionei por que eu vou para um grupo de estudo, que muitas vezes eu não concordo com o que foi falado, essas coisas assim, mas vou melhorar, gente, calma, quando eu aprender a andar, eu vou andar igual vocês, eu vou pegar o livro e tal, eu chego lá, tá bom? Mas deixe ainda não. Calma, gente. Engatinhar não é andar. Deixe de humildade, que você, com sua participação nos nossos estudos, nos ensina muito também. Concordo. Que bom. Concordo. Que bom. E todos aqui estão para aprender. Como a gente tem falado, né, estudado, é bem interessante
a busca, né, de Kardec sobre a existência de Deus, né? Aqui a gente está lendo um livro, né, que já foi escrito há alguns anos atrás, mas que deixa sua obra para a gente aprender, né, no dia a dia. E se a gente lê, relê e relê, a gente vai encontrar, né, outras respostas, né? Mas assim, em relação à existência divina, à existência de Deus, eu acho que a gente já consegue, né, na nossa simplicidade do viver, que a gente é a prova viva da existência de Deus, né? Deus é tão perfeito que nos dá a oportunidade de reencarnar, né? A oportunidade de corrigir os nossos erros, né? Mesmo tendo livre-arbítrio, Deus é pai, né? É amor. Então, eu acho que no dia a dia, cada um de nós, na nossa conversa íntima com Deus, a gente consegue ter a presença dele em nossas vidas, né? Tem que não acredita, né? Porque vê, não viu, toca, né? Mas sem saber que Deus é uma luz perfeita da natureza, né? Deus está presente em todas as coisas. Né? Então, assim, as perguntas de Kardec, como o Alberto falou, a gente tem que prestar muita atenção, porque as perguntas dele são perguntas que vai a fundo mesmo, porque ele era muito desconfiado, né? Ele queria realmente ter certeza. Kardec era muito inteligente, né? Ele era muito inteligente, ele sofreu muitas críticas, né? Foi perseguido, mas conseguiu deixar para a gente essa obra, né, maravilhosa com as perguntas e respostas. Então, se a gente tem qualquer dúvida, a gente vai no Livro dos Espíritos que a gente acha. Então, assim, né, como se falou, a gente é tão pequeno ainda, a gente é uma grande areia para descobrir tanta perfeição de Deus. Mas a gente sabe, gente, que ao nascer uma criança, né, a gente sabe que Deus está ali. Né? É um canto do pássaro, a gente sabe que Deus está ali presente. Então, o que nos liga, na verdade, a Deus é a fé. Né? Se você não tiver fé, você não consegue sentir a presença de Deus. Se você não tiver um coração puro, voltado para Deus, você não consegue sentir a presença dele. Então, assim, eu hoje me surpreendi. Eu cheguei, ela estava dando uma trovoada, acho que vocês podem ver aí na minha proteção de tela, uma foto que eu tirei agora de tarde. Ó. Tá, o tempo fechou, a trovoada, uma coisa assim mesmo, terrível, que minha filha enrolou a minha netinha na coberta e trouxe para cá, porque ela morre de meio trovoada. E aí, quando a gente ficou aqui em casa, tudo quietinho, né, porque a gente ficou quietinho na trovoada, e aí, quando eu abri a porta, me deparei com o céu limpo e arco-íris. Né? Tem coisa melhor para demonstrar a presença de Deus, a existência dele, né, em nossas vidas, e a gente saber que a gente tem a oportunidade de ir, né, e vir para corrigir os nossos erros, como diz Jesus, né? Ninguém entra à casa do meu pai sem pagar o último centavo. Então, ele nos dá essa oportunidade. Né? E Deus ama nós todos, com todos os nossos defeitos. Para a gente perdoar um inimigo é difícil, mas isso ele enviou Cristo para nos ensinar. Né? Se a gente pudesse sentir a presença de Deus, a existência dele em cada irmão, o planeta estaria melhor. Porque a gente ia saber que Deus existe em cada um de nós. Mesmo estando errado, né? Mesmo estando tropeçando, mas ele nos dá a oportunidade de reencarnar e de voltar. Hoje de tarde eu estava assistindo uns vídeos, né? Eu gosto muito de assistir aqueles meninos dos Amigos da Luz. Né? Eles fazem uma brincadeira, mas eles fazem uma reflexão muito boa. Né? Então, assim, a gente vive. Né? O Covid está aí, matando todo mundo. Muitas pessoas se desesperando. Mas se a gente crê na existência de Deus, a gente sabe que nada é por acaso, né? Tudo é com a permissão dele. Então, assim, a gente, mesmo com as perguntas de Kardec, mesmo com todos os estudos que a gente está fazendo, a gente não precisa ter dúvida da existência dele. Né? Só de amanhecer,
a gente já está feliz porque ele já deu mais uma oportunidade. Teve uma época que teve um pessoal que são testemunho de Jeová, e aí chegou aqui em casa me falando, me dizendo, a senhora sabia que quem está governando o planeta é o maligno? Aí eu fiquei olhando, aí ele leu o texto, né, do Pai Nosso, venha governar o seu reino, alguma coisa assim, né? O texto do Pai Nosso. Aí ele, mas Deus ainda por vir a governar, Deus ainda não governa. Eu parei para a cara dele e falei assim, você tem certeza que o senhor está falando? Que quem governa o mundo, que quem governa a minha vida é o maligno? E aí eu falei assim, não, o senhor está equivocado, porque assim, a minha vida, quem governa é Deus, né? Porque assim, eu tenho 2 filhas na faculdade, tenho uma casa boa, tenho uma profissão, né? Eu admiro o canto dos pássaros, o brilho do sol, né? Então, se o maligno está governando o mundo, então ele não é tão maligno assim, né? E como é que é, dizer assim, o maligno ele pode estar governando a Cracolândia, né? Uma família que está pensando em cometer um assalto no seguinte, alguém arquitetando o assassinato de alguém, aí sim o maligno pode estar até governando a vida dessas pessoas. Agora, a minha não. A minha quem governa é Deus. Pronto, ele nunca mais voltar, entendeu? Aí a outras pessoas, né, que eu tenho amizade falou assim, menina, ele foi muito feliz nesse comentário. Eu digo, infeliz, coitado, ele deve estar de joelho no milho até hoje. Então, gente, a palavra aí agora é de vocês, viu? Onete, eu gostei muito do que você falou aí no princípio, né? No início, que o amor nos aproxima muito de Deus. A gente tem procurado muito Deus pela razão, né? Pela inteligência. E muita gente, muito estudiosos e até a própria ensino espírita, ele nos mostra que Deus a gente precisa ser sentido. Né? A racionalidade, o máximo que a gente pode entender de Deus é os seus atributos, que a gente vai estudar no próximo capítulo. Pelo menos a razão tenta chegar próximo das qualidades divinas, né? A razão. Mas esse viés que você falou do sentimento, eu acho que é a busca que todo ser está procurando. Eu vejo nisso nessa pergunta aqui, número 6, ó, é rapidinho que eu vou fazer somente uma comparação. A pergunta 6 é o seguinte, o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria a obra da educação e produto da ideia adquirida? Ou seja, será que nem a cultura que vai nos ensinar de que Deus existe? Aí os espíritos respondem, se assim fosse, por que os selvagens teriam esse sentimento, né? Então a gente observa aqui que, vamos supor assim, um espírito evoluído, muito evoluído, acima de nós, quando olha essa fase primitiva nossa, e até deles também, né? E pergunta assim, como é que pode uma criatura tão ainda nascendo na matéria, na ignorância, ainda muito incipiente, imaturo, consegue ver Deus, né? Imagine, um ser que já atingiu uma certa maturidade espiritual, ele volta um pouquinho para a sua origem material e vê que na época da selvageria, né, o espírito conseguia ver Deus de uma forma ainda muito incipiente, né, como forças da natureza. É inteligente isso. É interessante porque é uma prova de que Deus está presente em nós, de alguma forma. Seja em estado latente, assim, nas células, né? No princípio inteligente, como nos seres primitivos. De alguma maneira, Deus vai se manifestar. Aí a gente imagina assim, e nos espíritos mais evoluídos, como é que Deus se manifesta? A gente vê que essa questão de ver Deus, ela é proporcional à nossa evolução. Né? Tá ali. É inquestionável isso. Ou seja, a inteligência nos leva a acreditar que Deus existe. Né? Essa pergunta 6
ela nos leva a essa reflexão profunda, né? E a gente precisa meditar sobre essas, cada pergunta dessa e resposta a gente acho que dá um livro. Com Ela certeza. mexe muito com a parte filosófica mesmo, moral e científica. Eu ainda, né, não li a Gênese, né, que é um dos livros também espírita, que é um dos primeiros livros que é importante a gente também fazer o estudo, né? Agora, na Rede Record, está passando essa novela, né, a Gênese. E aí, essa semana, estava passando uma cena, né, que eu não dormi de noite com aquela cena da novela na mente, né, assim, refletindo, pensando. No outro dia, fiquei conversando, tal, né, porque vocês sabem, né, eu sou espírita, mas meu companheiro, ele é evangélico. Mas a gente, assim, ele tem uma mente muito aberta, a gente conversa muito e tal. E aí, esse semana está passando a cena da novela. Ele gosta muito de assistir. Como eu fico sentada na sala, eu fico fazendo crochê, eu fiquei assistindo a cena e teve uma cena que me chamou a atenção, né? Eu acho que é os filhos de Judá, ou é Jacó, os filhos dele, né? Então, teve um que casou, maltratava muito a esposa, numa discussão com o pai, um agredindo o outro, ele infartou, assim, na hora se morreu. Né? Aí tem a dublagem, né? Que é a voz de Deus. A voz de Deus, falando assim, era um filho mau e eu o matei. Né? Bem assim. Eu achei forte. Né? Aí foi para lá. Aí, com um tempo depois, a Nora, ela tem que casar com o irmão do marido. Né? Da viúva tem que casar com o irmão. Aí, 2 meses depois, o irmão, a viúva casou com o irmão. Só quando ele engravida a cunhada, é um negócio muito louco, viu? Quando ele engravida a cunhada, o primeiro filho não é dele, o primeiro filho que morreu. Né? É considerado o filho do primeiro marido. Só o segundo filho que seria dele. Que era um negócio que eu não entendi direito. Beleza. Só que o menino, ele não queria engravidar a mulher porque ele disse que se sentia rejeitado tal, que o filho era dele, não do irmão. E aí, toda vez, ele jogava semente fora. Pronto. E aí ele morreu. Aí também ele discutiu com o pai, porque quando descobriu tudo isso, e aí ele foi para o campo, arrumou as ferramentas, né? E por incrível que pareça, tropeçou lá, caiu, bateu a cabeça no facão. Morreu. Aí vem a dublagem dizendo que era Deus e que esse daí era mal por jogar a semente fora, por não querer seguir as ordens de Deus, e Deus o matou. Aí eu falei assim, peraí, agora confundi minha mente. Eu disse, vai cá, se Deus é amor, se Deus é perfeito, se a gente é a imagem e semelhança, né, por que Deus ia matar um filho, matou 2, né, porque eles eram mal, porque um se sentia rejeitado no direito dele e o outro foi obrigado a casar, e ele também não era feliz, era uma forma que ele tinha de agredir a esposa dele, e aí Deus o matou. Eu disse, não, vixe, que esse negócio não dá certo não. Eu fiquei o tempo todo matutando, né, tentando entender que Deus é esse, que a Record, né, está mostrando na tradução da Bíblia. Então, você vê, né, quantas pessoas, né, existem no planeta. Oi. Antigamente, né, no Velho Testamento, tem esses relatos. Por isso também que o Espiritismo é baseado nos ensinamentos de Cristo, né? Porque quando Cristo veio, ele disse, eu vim cumprir a lei. E a partir de agora é uma lei nova, né? Ele veio encerrar. Na lei antiga, na verdade, muita coisa que eles atribuíam a Deus eram os homens. Eram os homens antigamente que, como é que chama? Não é a palavra, peraí. Para impor medo, na verdade, né? Através disso. Muitas dessas leis eram os homens que implantavam e diziam que eram leis de Deus. Porque, por exemplo, nesse caso, antigamente, a mulher não podia ficar viúva, porque viúva era uma coisa assim, banida, era uma coisa ruim. Então, se o marido morria, casava com o irmão, se os filhos morressem, casava com o sogro. Ela tinha que casar com o sogro.
Que culpa a Pra mulher não tem ficar de viúva, ficar porque viúva antigamente era uma coisa assim, execrável, sabia? É A uma mulher cultura ficava viúva era patriarcal, execrável, né? coitada. Hã? É cultura patriarcal mesmo. A mulher ficava Dominadora. viúva, ainda era execrada porque ficou viúva. É brincadeira? Eu fiquei com pena da coitada. Que culpa ela tem, meu Deus? Agora, é aquela questão, né? A gente, assim, a gente tá aqui, Casar com o sogro é ruim, hein? Que aí a tempo gente tá ruim, aqui, credo. a gente está aqui no estudo, Mas né? era, Assim, se não tivesse filho, falando, disse, se ele não tivesse filho para casar com ela, ele era obrigado a casar com a nora para ela não ser viúva. mas você sabe As o que é, mulheres Jacira, que eram às vezes mulheres execradas. o que é que às vezes nos preocupa é essa questão, né? Essa fé cega que as pessoas têm ainda, né? Nessa prática. É tanto que tem gente que diz assim, eu encontrei Jesus, eu encontrei Deus, que está dentro do templo ali, fazendo agindo de uma forma e de outra. Então, assim, se a gente botar na mente, né, que a gente tem a existência de Deus no nosso dia a dia, é como eu falei no início, a gente vai passar a ver o irmão com mais amor, porque Deus é amor. Né? Se fosse assim, divulgado essa mensagem de que Deus existe em cada um de nós, não existiria mais assassinato, não existiria mais crime, porque a gente sabia, porque assim, eu vi uma vez uma mensagem de um palestrante que dizia assim, você quer passar um dia comportadinho, não fazer nada errado, dizer assim, eu não vou envergonhar Cristo, porque Cristo está ao nosso lado o tempo todo, vendo o que a gente faz. Tem gente que acha que não. Né? Então, assim, se o que Deus me ensinou foi amar o próximo como a mim mesmo, isso não está acontecendo. E a gente vê hoje que algumas religiões pregam algumas coisas, ainda estão pregando, né, esse Deus perverso, né, esse Deus cruel, Deus de matar. Assim, Deus, ele não quer que a gente tenha medo dele, mas ele quer que a gente ame nossos irmãos, tenha respeito, né? Tenha respeito e aprenda a nos corrigir. Porque eu acho que desde quando isso for feito, a gente vai conseguir, né, ter mais assim, a presença de Deus, a existência de Deus no nosso dia a dia, porque ele está aí. Basta a gente querer sentir. Né? A irmã trouxe uma reflexão muito interessante, que eu fiquei aqui matutando a respeito de Deus é amor, como disse João. Nós estamos passando por uma provação terrível, planeta. Os que foram levados para o plano espiritual morreu, como a gente entende, e a gente que ficou, graças a Deus. As coisas que acontecem com um grupo que está bem e outro grupo que a gente pensa que está mal, e esse Deus é amor. Por que faz essa arbitrariedade com um grupo e favorece a outro? É a mesma visão antepassada, né? Que a gente utilizava da existência e da força divina, né, para os nossos interesses materiais. A gente precisa entender Deus realmente como energia, como luz, como força suprema, e que ele abarca todos. É por isso que no início eu falei das provas. Quando nós estamos submetidos à prova, é com a permissão de Deus. Então, aqueles que estão morrendo de Covid hoje, é que faz parte do processo dele reencarnatório. Então, Joana de Ângeles tem um livro muito importante chamado Renovando Atitudes, que a gente precisa ter uma visão muito pura e deixar de lado religião, porque religião são conceitos que cada um abarca dentro do seu nível evolutivo. E vamos respeitar. Porque eles entendem dessa forma, não será nós que vamos corrigi-los e nem vamos entrar em conflitos. Porque Jesus não entrou em conflito com nenhum deles, nem com seus próprios inimigos. Foi à cruz, morreu e não desejou mal a alguém. Então, quando a gente diz sentimento de amor, que no planeta Terra que nós estamos vivendo, eu acho que nenhum de nós ainda tem esse sentimento de amor um para com o outro. Acredito que ainda não tenhamos. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a respeitar o outro. Quando Jesus disse, amai-vos
Ele está dando um significado nesse verbo de ação. A gente precisa agir em relação ao outro. Aí, quando a gente estiver agindo em relação ao outro, beneficiando o outro naquilo, até os nossos próprios inimigos, nós vamos receber as flores. As flores são o perfume do amor. Aí é o sentimento. Porque a gente sente o perfume do amor. A gente não vivencia o amor. O amor é amando, é atuando, é agindo. O verbo é ação. E o sentimento é abstrato, mas ele está na essência, porque a gente sente. Aí eu estou dando esse exemplo grotesco, não sei se é, para que a gente possa entender. O amor é o sentimento. O aroma quando a gente chega em casa, que sentimento agradável, quando a gente está no meio de pessoas que a gente ama, é diferente. O nosso coração fica diferente. Então, o que a gente precisa entender, que Deus, em outras religiões, foi necessário na época de Moisés, o freio. Aí é freio, minha irmã. A Gênese, na Bíblia, ela relata um propósito de um povo. Um povo que veio da escravidão de 400 anos no Egito. Um povo que tinha outras mentalidades. Jesus vem, Moisés aplica a lei, Jesus vem mostrar o amor. Mas o amor não é uma coisa poética. Jesus não disse que amor é poético, porque quando ele diz assim, na porta estreita, que a gente viu na terça-feira, pelo nosso irmão Piedade, não foi o amor. A porta estreita não é essa coisa, quem é você? Ah, eu estava aí ó, com o meu evangelho, com minha Bíblia, dizendo que eu recebi Jesus, e Senhor, Senhor, comi, não lhe conheço. Eu não lhe conheço porque você ainda pratica iniquidade, você ainda não ama. Então é isso que a gente precisa entender, a doutrina espírita, que o outro, nas suas religiões, é bom que ele fique. Está fazendo ele melhor? Ótimo. Então, o que a gente precisa entender de amor é isso. É um sentimento que a gente ainda não experimenta, acredito eu, que não experimentamos, no nível que nos encontramos, esse sentimento de amor. A gente pode ter afeição, a gente pode gostar a partir do momento que não sejamos contrariados. Então, se a gente for contrariado, a gente deixa de amar. Um exemplo, um casal convive 40 anos amando-se loucamente na internet, botando nas redes sociais, uma rusgazinha, esse amor virou ódio. Então, por isso que a gente diz que nós não nos amamos, porque a gente ainda não se respeita, a gente ainda não está no lugar do outro. Estamos aqui aprendendo nesse processo árduo de estarmos juntos, uns com os outros, e aí aproveitando essa deixa para encerrar minha fala, dizer a minha irmã disse, eu particularmente, minha irmã, se você não concordar com o que eu estou expondo, fique à vontade. Porque o Evangelho tem um trabalho muito bom no livro, uma das suas páginas, que chama-se Ponto de Vista. Então fique à vontade com meus pontos de vista, porque são meus pontos de vista. Agora, se me provar o contrário melhor do que eu falo, eu acompanho. Então, é isso que a gente pode ficar à vontade, nós estamos aqui para isso. Dizer assim, olha minha irmã, olha Fernanda, eu não concordei com o que você falou. Ele vai refletir, ele vai repensar, e aí vai dizer, Genô, realmente, aí chegamos a um denominador. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui degladiando, né? Porque se a gente pegar a Gênese de antigamente, nós vamos ficar degladiando não com as armas de antigamente, mas com as armas da palavra. Vamos querer mostrar ser melhor do que o outro através da palavra. Não é isso que a doutrina espírita quer. A doutrina espírita quer que a gente entre no consenso. Nós estamos aqui em uma comunidade de aprendizes, viu? A Genô não sabe nada, Fernando creio também que não sabe, viu? Mas nós estamos aqui contribuindo. Mas não estamos dizendo aqui a verdade, porque a verdade está no livro dos Espíritos, é Jesus, é Deus, Jesus e Kardec. Eu não abro mão desses três. E ainda não compreendo ele. Os outros são ponto de vista também.
Então a gente precisa estar claro o que é que... Olha, você quer ver uma coisa que a gente precisa estudar nós espírita? São as obras de Herculano Pires, que defendeu de unhas e dentes Kardec. No meio espírita, viu? Não foi para outra religião, não. Federação Espírita de São Paulo, ele combateu aquela federação de um modo ferrenho. Então, se a gente não estudar Kardec, qualquer pessoa que chegue, bota a gente no bolso. É por isso que a gente tem que estudar, para a gente defender essa bandeira que é o Espiritismo. E deixando os outros pensar do jeito que eles estão pensando. É um direito deles. Agora, nós só vamos ensinar as pessoas com o nosso exemplo. Se a gente tiver exemplo, é Jesus, um homem só. Hoje tem quantos milhões de seguidores? Porque Jesus começou só. Kardec começou só. E a gente, se quiser começar só, a gente vai ter os seguidores, mas não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente está executando no nosso dia a dia. Com certeza, Genô. É o exemplo que arrasta, não é? Aproveitando a fala do Agenor, com relação quando ele falou em sentimentos, nós buscamos no Consolador a questão 204, quando Emmanuel responde a seguinte pergunta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Olha o que Emmanuel respondeu: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, por conta a parte intelectual. Sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, está aí com relação ao sentimento. O progresso moral é mais imprescindível, é o mais importante. Gente, são 9h20. Nós vamos agradecer a Fernando pela leitura de hoje e a todos que participaram ativamente ou apenas ouvindo. E vamos passar para a Dice fazer a oração final. Então, quando Dice terminar, eu quero dar um recado. Seu Agenor, não me queira mal por isso. É que o Evangelho, o Livro do Espírito, é muito amplo e às vezes a gente entende diferente, não é verdade? Mas estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por estar aprendendo, sabe? Eu acho que aprender é uma evolução muito grande. Eu venho atravessando uma Covid, sim, eu estou de quarentena, estava internada até quinta-feira. Eu tive que aprender alguma coisa lá também com essa doença. Você entendeu? Ficar isolada é muito difícil. Teve horas que eu falei, meu Deus do céu, será que eu morri? Até pensei nisso, porque eu não via ninguém, gente, em isolamento. Mas eu quero agradecer a Deus por estar bem, né? Eu não sei, Deus sempre esteve comigo, é eu que nunca estive com Ele, na maioria das vezes, mesmo nas minhas derrocadas. Mas eu quero dizer assim que Deus conhece nossos corações, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o tanto que nós podemos ser melhor no dia a dia. Eu entendo o amor assim. O amor, gente, não é falado, o amor é sentido. Eu acredito que a gente ama assim. Não todo mundo, mas tem aquelas pessoas que a gente ama de verdade, gente. Quando a gente ama sem esperar nada da pessoa, isso realmente
é amor. Eu acredito muito, muito no amor e acredito no amor de Deus por nós, principalmente por mim. Eu que sou às vezes eu me sinto uma ovelha assim, meia fora do rebanho, assim, mas eu sei o quanto que Deus me ama, eu sei o quanto que Ele está comigo dia a dia, no meu amanhecer, no meu anoitecer. Eu só queria dizer, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão. E assim, Pai, nessa noite, tanto aprendizado, vamos encerrar com a oração que Tu nos ensinaste, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E sabe, Senhor, que é de coração. Graças a Deus.